Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveler e hoje nós vamos falar sobre trabalho de forças variáveis. Beleza, queridos? Então, acompanhe aqui comigo o slide. O nosso objetivo nesta aula é compreender o resultado da aplicação de várias forças no trabalho resultante, a influência do ângulo de aplicação de uma força sobre um objeto. Beleza? Bem, o que nós vamos precisar nesta aula? Primeiro que vocês conheçam, as palavras-chave, força, deslocamento, distância, trabalho e energia. Então vocês têm que conhecer o aspecto físico dessas palavrinhas. E também precisamos que você saiba manipular equações de primeiro grau e também tenha um certo conhecimento básico de trigonometria, especialmente das funções trigonométricas, seno, cosseno, aquela coisa toda lá. Beleza? Buenas, então vamos lá. Veja essa situação aqui, uma situação problema. O título é "E o carro estragou", Parece o meu Monza vindo para cá toda vez que eu venho, para Paranaguá, para Curitiba. Um carro estradeiro deve ser complicado de empurrar sozinho, ainda mais em um piso irregular. Então, é interessante pedir uma ajudinha. Bom, nesse caso, tivemos sorte. A força que cada pessoa faz para empurrar o carro resulta em um trabalho diferente ou no mesmo trabalho. A ajuda é realmente significativa? Veja, nós temos várias situações aqui, Nós temos pessoas que estão empurrando o veículo e cada uma está realizando um trabalho, E a minha pergunta é, será que o trabalho é tudo igual? Certo? Como é que esses trabalhos se combinam, resultando no empurrar o carro, no caso, tirar o carro daquela situação ali? Essa ajuda é realmente significativa? Nós vamos estar respondendo essas questões aí. Então, em situações em que várias forças são aplicadas a um corpo, neste caso o carro, a força que cada pessoa aplica resulta em um trabalho, que é dado pela soma dos trabalhos individuais. Então vejam, realmente ajuda, porque cada pessoa realiza um trabalho e é energia, e energia é uma grandeza escalar, ou seja, é só somar, certo? Então, a soma desses trabalhos vai ser igual ao trabalho resultante. Bem, então, para deixar uma coisa mais bonita, uma coisa mais elegante, nós vamos ter assim que o trabalho da força resultante, seria igual ao trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho de várias forças, ou seja, o trabalho dessa força resultante é igual à força resultante vezes a distância. De tal forma que o trabalho dessa força resultante, é dado pela essa letra tal, res, Nós temos aqui a força resultante, que no caso seria medida em Newton, que essa força resultante representa a soma, certo? Uma soma vetorial aqui das forças 1, das forças 2 e da N forças, e o D que representa a distância. Beleza? Ok. Então, para poder exemplificar de uma maneira mais adequada, eu vou fazer com vocês um exemplo. Observe essa situação aqui. A caixa da figura, abaixo, é empurrada por três forças, F1, F2 e F3, de acordo com a figura. Calcule o trabalho resultante. Então, o que nós temos aqui? No caso, a força 1, que é 5 newtons, a força 2, que é 8 newtons, e a força 3, que é 3 newtons. E aqui nós vamos ter um deslocamento de 8 metros. Eu quero que vocês observem o seguinte. Vejam o alinhamento das forças com o deslocamento. Vocês concordam comigo que o deslocamento está indo para a direita, na direção horizontal, e se percebe que tanto F1 como F2 e F3 também está indo para a direita no plano horizontal? Isso é representado através das setas. Ou seja, o que acontece aqui? Tirando as informações que são pertinentes para nós temos o seguinte, que o trabalho resultante é igual ao trabalho da força resultante vezes a distância. Então, quem que seria essa força resultante? Isso mesmo, meus queridos. Quando você tem ali forças que estão na mesma direção, no mesmo sentido, a resultante é uma soma, certo? Então, nessa situação aqui, nós vamos ter que 5 mais 8 mais 3, certo? Vezes 8 deslocamento, só fazendo a aplicação da formulazinha ali. Então, resolvendo isso aí, vai ficar trabalho da resultante igual a 16 vezes 8,
ou seja, do trabalho resultante vai ser igual a 128 joules. Beleza? Tranquilito? Beleza. Então, vamos lá. Para poder ver como é que vocês estão, eu vou fazer uma atividade com vocês aqui. É bem de boa. Atividade. Um caminhão de 8 toneladas precisa ser empurrado e 5 pessoas grandes e fortes ser candidato para a função. 4 delas se posicionam atrás do veículo e fazem forças empurrando o veículo para frente com intensidades de 800 N, 1.200 N, 500 N e 1.500 N. A quinta pessoa vai para a parte da frente e apenas finge estar empurrando. Malandrão, né? Ignorando a interferência do atrito, o caminhão se locomove por 10 metros. Qual o trabalho realizado para o veículo se mover essa distância? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta. E aí, meus queridos, conseguiram? Cara, esse exercício é fácil, né? E lembre-se sempre do seguinte, ó, compartilha a resposta com seus coleguinhas e prof. Então, primeira coisa que vamos fazer aqui é tirar as informações pertinentes para nós. Então, o que a gente tem? Nós temos a massa do veículo, que são 8 toneladas, ou seja, 8.000 kg. Você tem a força F1, que é 800, a força F2, que é 1.200, a força F3, que é 500, a força F4, que é 1.500, e o malandrão, que faz força 5, 0. E a distância que nós vamos utilizar aqui, 10 metros, né? Uma coisa interessante é que esse dado massa foi só para pegar bobo, certo? Então, nós não vamos utilizá-lo. Bem, então o que nós temos aqui, né? No caso, o trabalho resultante vai ser igual a força resultante vezes distância, ou seja, 800 mais 1.200 mais 500
mais 1.500 mais 0 vezes a distância. Por que eu somo todo o pessoal aqui? Ó? Por que eu somo 800 com 1.200, com 500, com 1.500 e o zerão lá do malandrão? Por que eu faço isso, queridos? Muito simples. Olha aqui, ó. Porque as forças elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Está todo mundo ajudando o movimento do veículo, exceto o F5, fazendo força zero, só fingindo, certo? Então, como ali você tem uma resultante que está nessa situação ali, nós vamos somar, certo? Ou seja, somando todas essas forças, nós vamos ter o resultado de 4.000, ou seja, 4.000 vezes 10 no deslocamento, ou seja, trabalho da força resultante igual a 40.000 joules, que seria, como trabalho, é igual a 4 vezes 10 na quarta joule, certo? Então, essa foi a energia, né, promovida, oferecida, transferida para o veículo, ok? Bem, e se uma força ou mais forças elas forem oblíquas, né? Como assim oblíquas? Quer dizer que elas estão fazendo ângulos, certo? Então, vamos analisar a seguinte situação. Considerando um trabalho resultante na direção horizontal, o sentido do trabalho de cada força deverá ser composto considerando o seu ângulo de aplicação. Ou seja, existem maneiras da gente fazer a aplicação dessa força. Tem maneiras, dependendo do ângulo que você faça, que você poderá ter um resultado mais efetivo do trabalho, né? Lembrando que trabalho é força vezes distância. Ou seja, quanto mais, né, essa força que está atuando está na direção do deslocamento, certo? Mais efetiva ela acaba sendo. E se não for? Aí que vem a questão da trigonometria, né? O ângulo ali ele vai ser importante. Então, nós vamos utilizar uma função trigonométrica para isso aí, certo? Então, terminando aqui, diz o seguinte: assim poderíamos encontrar um trabalho resultante, mesmo que todas as forças sejam aplicadas em sentidos diferentes. Então, veja essa situação aqui, ó. O menino, né, ele está puxando uma caixa com uma corda, está fazendo um ângulo em relação ao deslocamento. Nesse caso, o deslocamento é horizontal, certo? Então, tem um ângulo aqui envolvido. Você pode fazer o quê? Você pode vir aqui e fazer a famosa decomposição, meus queridos, certo? O que é decompor? A palavra já diz tudo, né? Você dividir. Então, você teria aqui a ideia que uma parcela dessa força aqui que o guri está fazendo, uma parcela dela está ajudando o movimento, ajudando o movimento, ou seja, no deslocamento, e uma outra parcela dela não está sendo utilizada. No caso, está fazendo uma força para cima, e isso não ajuda no deslocamento horizontal deste, certo? Então, fazendo, né, essa parte aí, nós vamos achar o seguinte: nós só vamos pegar a parte horizontal. Ou seja, por esse motivo, nós vamos trabalhar com a função trigonométrica cosseno. Então, trabalho é igual F vezes D vezes cosseno de θ. E por que é cosseno, né? Aí você vai lembrar lá da matemática. Lembra aqui comigo, ó. Cara, lembra lá, o que é cosseno? Você não sabe, né, cara? Mas eu vou te falar. Cosseno representa cateto, estamos usando cateto adjacente, ou seja, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se você olhar essa figurinha aqui, perceba que está muito parecido com um triângulo isso aqui. É só passar o FY para cá, fica praticamente um triângulo, certo? Então, eu teria aqui, por exemplo, o Fx, certo? Que é essa força responsável por fazer o movimento horizontal, e o F aqui, e esse cara, esse θ, ele está adjacente. Por isso que a função é cosseno. Beleza? Tranquilidade? Então, show de bola. Então, vou fazer um exemplo com vocês aqui. Diz o seguinte: um rapaz traciona uma caixa fazendo uma força de 50 newtons por meio de uma corda inextensível, como mostra a figura. Ignorando o atrito, qual é o trabalho desenvolvido após percorrer uma distância de 30 metros? Vamos dar uma olhadinha como é que eu faria isso? Primeira coisa, né? Vou tirar as informações. Eu tenho que a força é 50, que é o que está sendo feito aqui, o rapaz, o menino, né? E você tem a distância aqui de 30 metros. E aí é só substituir na fórmula. Trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno, cara. Vezes o cosseno. O cosseno desse ângulo aqui, no caso, é 60 graus. Aí você vai falar assim, pô, isso aqui cosseno, no valor disso, tal. É muito simples, cara.
Lembra lá da matemática, certo? São aqueles, normalmente a gente utiliza aqueles cossenos mais tradicionais, o do 30, 45 e 60, né? Qualquer coisa anota aí, ó, vou te passar os valores. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,87. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o famoso 0,71. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2, ou famoso 0,5, certo? Então, como aqui é cosseno de 60, é só substituir pelo valor dele. Ou seja, substituindo os valores, nós vamos ter trabalho é igual força 50, distância 30 e cosseno de 60, ou seja, multiplicando a gurizada, substituindo valores, nós vamos ter 1.500 vezes 1 sobre 2, né, ou 0,5, que nós vamos ter o trabalho de 750 joules. Beleza? Ok. Então, agora eu vou passar uma atividade para vocês, uma atividadezinha mais bagual. Eu sugiro vocês fazerem a leitura dele. Se tiver com problema, não entendi, pelo menos faça a leitura para a gente poder maximizar o nosso tempo aqui. Beleza? Então, faça a leitura dele, pelo menos, e tire as informações importantes. Isso seria já legal. Se conseguir resolver, cara, você é bom, hein? Um automóvel que atolou em um lamaçal é empurrado por 3 amigos que, com bastante esforço, conseguem tirá-lo após percorrer 40 metros como essa figura. Sendo que a força de atrito do barro com o carro é de 800 N e que os amigos fazem forças F1 de 40 N, F2 de 30 N, melhor dizendo, F1 400 N, F2 300 N e F3 600 N, determina o trabalho realizado pelos amigos. Observe como cada rapaz, cada menino, cada amigo está fazendo força. Percebam que aqui, ó, se vocês forem observar, a força F1 ela está para a horizontal, a força F2 está na vertical e a força F3 faz uma diagonal, certo? Então, a composição dessas forças aqui é importante. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer e tirar as informações pertinentes e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram? De boa? Tranquilo? Suave? Então, olha aqui, ó. Não esqueça do recadinho aqui, ó, bonito, tá? Compartilhe suas respostas com os coleguinhas, sempre, né? Mas aqui, ó, o que eu quero que vocês observem, né? Brincadeiras à parte. Eu quero que vocês observem essa figura aqui, ó. Né? Eu já coloquei bem grandona aqui, porque é muito importante se analisar como é que essas forças elas estão organizadas. Então, de novo, a força F1 e a força F2, elas fazem um ângulo entre elas praticamente de 90 graus, de acordo com essa figura. E eu posso fazer essa boa aproximação, né? Utilizando como base esse cara. Então, essa força aqui, F1 e F2, praticamente elas fazem uma força, né, entre elas tem 90 graus. E o F3 está na diagonal de tudo isso. O que vai acontecer na prática? Muito simples, meu querido. O F1 e F2, ela irá gerar uma resultante que está poderá estar bem alinhada com o F3. Então, na verdade, a resultante do F1 com o F2, junto com o F3, eles geram praticamente uma resultante, que essa resultante vai ser o resultado de F1 e F2, que eu vou chamar de F12, mais F3. E você tem um atrito. O que o atrito faz na vida aqui, ó? Claro, ele atrapalha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar contra a força dos amigos. Ou seja, eu vou ter aqui uma força resultante, no caso, na mesma direção da resultante 1 e 2 mais a força 3, só que no sentido oposto, certo? Então, para mim organizar essa salada, eu vou fazer por partes, certo? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Tirei as informações pertinentes, que são as forças de cada um, F1, F2, F3, ou seja, F1 é 400, F2 é 300, F3 é 600, o deslocamento ali que você tem, e o ângulo praticamente é, entre eles ali, 60 graus. Bem, o que acaba acontecendo? Você tem ali que, por exemplo, a força F1 e F2, né, ela, como eles estão em 90 graus, eu vou aplicar Pitágoras, certo? Ou seja, a forma da gente resolver essa resultante é dessa maneira, você faz a soma dos quadrados, depois tira a raiz, ou seja, F1 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, né, você vai achar que a força 1 e 2, que é a resultante ao quadrado, é igual a 25 mil não, na verdade 250 mil. E aí eu vou tirar a raiz de 250 mil e eu acho a resultante de 500, certo? Beleza. Agora, com esse dado aí, certo? Eu vou começar a determinar essa força resultante. Eu fiz essa força resultante de uma maneira separada, certo? Então, o que nós vamos ter? Força resultante total, né? A força total de tudo isso vai ser igual a... Nós vamos ter aqui como força resultante, nós temos aqui o F1 e 2, certo? Que é 500, mais o F3, que é 600, menos a força de atrito, que é 800. Se eu somar toda essa gurizada aqui, a força resultante vai ser igual a 300. E agora, né, aplicando a equaçãozinha, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui que a força resultante é igual a força resultante vezes a distância vezes aquele quociente de 60, certo? Por causa da relação dos ângulos ali, tudo mais. Então, nós vamos ter o seguinte, que a força, né, o trabalho resultante vai ser igual a 300 vezes 400, quociente de 60 é 1 sobre 2, multiplicando isso, nós temos aí o famoso 6.000 joules. Beleza, queridos? Tranquilinho? De boa? Observem a relação com o ângulo, só para ficar ciente aqui, ó, né? Lembre-se que o carro, nesse caso, ele está fazendo aqui, né, um movimento que seria para lá, né? O carro vai sair aqui. Só que a forma como esses caras estão fazendo aqui essa força acaba sendo um pouco diferente. Então, por isso que existe essa relação com o 60 graus aqui. Beleza? Ok. Então, finalizamos nossa aula aqui. O que vimos hoje? Relembramos que força resultante é a soma de várias forças. Aprendemos que o trabalho resultante é a soma de todos os trabalhos. Vimos que é importante decompor o vetor força quando o sentido de aplicação não é o mesmo no sentido de movimento do objeto estudado. Nós temos aqui as nossas referências e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês em breve momento. Até mais!